Ing, vem cá. Bom, boa tarde a cada um de vocês que vai entrar agora ao vivo, os que vão ver essa live depois. Também não sei qual dia e qual horário. O motivo que me trouxe aqui a fazer essa live ao vivo é sobre uma situação que já é recorrente na minha vida, na vida da minha filha. Eu acho que essa situação já começou a ocorrer tem na faixa de 7 a 8 anos. A minha filha hoje ela se encontra com 16 anos, certo? Ela estuda em escola pública, sempre estudou. E o que eu vim falar aqui, na verdade, foi sobre o que aconteceu, sobre o que acontece com ela, sobre o que acontece com você, sobre o que acontece com seu filho, com teu sobrinho, com teu neto. Sabe, é essa questão que se chama bullying. É uma situação muito dolorosa, é uma situação complexa. No início da vida escolar dela, ela sempre sofreu bullying, sempre. Pela dificuldade que ela tinha. Dificuldade não. Na verdade, ela não falava. Ela balbuciava. E aí com 7 meses ela já estava numa creche. E a professora já começou a achar estranho, porque ela já estava com quase 1 ano, né, tendo esse convívio, essa interação com outras pessoas, com outras crianças que não era do círculo familiar dela. E aí eu comecei a ser chamada na direção da escola para saber por que ela não falava. Ela não tinha firmeza nas mãos. Nossa! Lembrar disso é doído. Ainda pra mim, creio pra ela também seja. Ela foi muito tardia para tudo, para falar, para andar. E o que acontece é que durante esses anos todos, sempre a situação do bullying. Só que há um tempo atrás,
Se ouvia muito falar nisso, falava que menino arengava, menino brigava um com o outro, botava um apelido, enfim, era isso que acontecia. Levei ela para fonoaudiólogo, levei ela para alguns especialistas que, pelo diagnóstico deles, ela não tem língua pregada, ela não tem nada. E sempre esperando por uma consulta com o neurologista. E também com a psicóloga, né? Porque a gente coloca um encaminhamento nesse lugar maravilhoso e abençoado que nos atende, que se chama SUS. E Carmen, seja bem-vinda, a Ingrid também seja bem-vinda. E aí o que acontece, que é sério, gente, essa história, é sério essa situação de bullying, é dolorido para quem passa, é dolorido para a família, sabe? Obrigado, Carmen, você também é maravilhosa. E no início, gente, há anos atrás, antes de haver um julgamento das pessoas que vão assistir ou que estarão assistindo, eu ia na direção da escola, conversava, ficava naquela situação, diretor, vou resolver, vou isso, vou fazer aquilo. Anos foram passando e a situação se estendendo, né? E eu, na minha santa ignorância, o que foi que eu fiz? Eu orava, sabe? Porque eu agradeço a cada um de vocês que estão entrando aqui para assistir minha live, se de alguma maneira vocês conhecerem alguém que passa por essa situação, que tá passando, se você já passou, tá na hora da mudança, meu povo. Tá na hora de mudar essa situação. Eu agradeço aí a Lorena também, que entrou agora, o Castro Ercídio. Esse é um assunto tão complexo, é tão delicado, é tão dolorido de se falar. É por isso que muita gente se cala, né? Enfim, dando continuidade. O que eu fazia? Eu ia para casa, eu ia orar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem e abençoar a vida de cada um deles. E era isso que eu fazia. Eu nunca fui procurar os direitos humanos. Eu nunca fui procurar conselho tutelar. Eu nunca fui procurar nada que pudesse amparar a minha filha e me amparar também diante dessa situação, tá? E o que acontece? Sexta-feira agora, voltando aqui um pouquinho para que haja uma compreensão melhor. Segundo coordenadora de escola, algumas pessoas, médico, eles acham, não é nada comprovado por um neurologista, até porque ainda não consegui consulta, que a minha filha tem uma deficiência intelectual, de interação, de se expressar, de dialogar. Ela fala, ela conversa com você, ela é altamente inteligente. Agora,
com isso tudo aqui que eu relatei até agora dela, ela não sabe ler. Ela tem 16 anos. Ela é burra por isso? Não. Ela não é burra. Apenas ela nasceu com essa condição física, certo? Que eu creio que é questão de tempo para que ela venha aprender a ler. Porque escrever ela sabe. Ela copia. Entendeu? Aí voltando aqui o episódio do que aconteceu na sexta-feira. Ela é uma menina, por ela não ter esse entrosamento, entendeu? Ela guardar tudo pra si, ela não fala, pouco ela fala. O que eu quero dizer, ela não se expressa quando chega em casa, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Pra chegar e tá me relatando. Então, ela guarda, ela se cala, ela guarda pra ela. Quando ela vem falar, as situações que estão machucando ela, que estão denegrindo a imagem dela, que estão ferindo os direitos dela como ser humano, ou é outras pessoas que me falam, ou quando a diretora da escola me chama, poucas vezes ela relata o que dói nela e o que machuca nela. Porque eu acho que já dói de uma forma tão grande que ela não tem coragem nem de reproduzir essa dor, contando o fato da forma que aconteceu. Sexta-feira, a diretora da escola na qual ela estuda, olha, eu não vou citar nome onde ela estuda, eu não vou citar o nome de pessoas que fizeram, que fazem bullying com ela, que denigrem a imagem dela, até porque são pessoas menores de idade. Tá certo? Quem agride é uma pessoa que precisa de ajuda, porque se ele agride, ele tem dor. Certo? Gente, bullying é muito complexo, como eu falei. A gente tem que ter um autocontrole. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje para lidar com essa situação, eu não seria nem sei o que a gente é capaz de fazer. Mas enfim, vamos pegar aqui o foco do assunto, que eu já estou dando uma desviada. O que acontece na sexta-feira, a diretora me chama na sala da diretoria para dizer que disseram para ela que a minha filha pediu um celular de uma colega emprestado, trancou-se dentro do banheiro e foi tirar fotos, certo? Só que nesse exato momento, a abordagem foi a seguinte: vamos para minha sala, eu vamos. Quando chegou, ela colocou para mim sentar de um lado, a minha filha no meio e ela ao lado da minha filha. Ela olhou assim nos olhos dela. Meus olhos até que ajudam, né? Porque, gente, eu brinco, mas pense num troço complicado. Ela olhou dentro dos olhos da minha filha e disse: diga pra sua mãe o que você fez. A minha filha olhou pra ela. Se a menina já tem uma dificuldade intelectual de se expressar, tu imagina diante de uma pessoa. Eu sei que ela estava exercendo o papel dela como diretora, mas a abordagem agressiva, sem nenhum pingo de empatia, porque ela conhece a minha filha, não é desse ano nem nada. Já tem alguns anos que ela conhece a minha filha. Enfim, aí ela viu que a minha filha não ia falar, falou pra mim o seguinte: a sua filha pediu o celular da colega emprestada, trancou-se no banheiro, tirou foto, só Deus sabe como,
quando a pessoa já fala isso, ela já está querendo insinuar segundas intenções. Não sei como era essa foto, porque ela tirou uma foto que é aquela que a gente envia e a foto, depois que a pessoa olha, apaga. E ela enviou essa foto para um garoto no banheiro. Ela tirou essa foto trancada no banheiro e enviou para um garoto da escola. Na hora que a diretora me falou isso, é como se meu espírito tivesse saído do corpo. Aí depois ele tem que retornar, né? Porque a gente tem que encarar a nossa realidade. E só aqui uma questão que eu vou dizer. Deus, ele nunca dá uma situação que a gente não seja capaz de suportar, por mais dura que seja, certo? Beleza. Eu vim pra casa com a minha filha e eu orei pedindo um direcionamento a Deus, ao Espírito Santo de Deus, o que eu faria naquele momento. Se eu brigava, se eu repreendia, eu disse. Aí, na mesma hora, o Senhor falou ao meu coração, cala a boca. E eu obedeci, porque eu sou obediente a Deus. Porque criar um outro ser humano, pense num negócio complicado. É complicado a gente lidar até com a gente mesmo. Quanto mais criar um outro ser humano. Eu calei minha boca, cheguei em casa, eu abri a minha porta, entramos, enfim. Eu perguntei a ela, você vai se alimentar, vai comer? Ela disse, não tô com fome. Ela teve uma atitude que eu não me recordo dela ter feito isso. Ela foi pra dentro do quarto dela, ela deitou. Eu estranhei com a atitude dela. Quando chegou lá no quarto, eu entrei no quarto, ela, meu Jesus, ela chorava tanto. Ela chorava tanto. Gente. Nossa, que situação complicada. Ela chorava tanto. Sabe aquele choro que vinha da alma? Que vinha de dentro do coração dela. E eu disse, por que você tá chorando? Você tá com medo de eu lhe bater, de eu fazer alguma coisa com você? Eu quero conversar com você. E ela disse, não, mãe. É mentira isso aí, a história não aconteceu assim. Eu disse, como foi que aconteceu essa história? Ela disse, eu tirei a foto no corredor, próximo ao banheiro. Entreguei e mandei para o menino, devolvi o celular para a pessoa e depois entrei para dentro do banheiro e tranquei a porta. E quando eu saí do banheiro, tinha duas meninas que espalharam para a escola, começaram a espalhar para a escola toda que eu tava tirando nude, que eu tinha mandado foto nua pro menino. Deixa que essas duas garotas, elas inventaram essa história. Porque a história não aconteceu dessa forma. Lorena, tu tá me perguntando aqui o que houve. O que houve não, é o que há na realidade, né? Que eu acho que, eu não sei, não conheço assim da tua vida, mas que cada um de nós já passou. Aqui é bullying, sabe? É a realidade da vida que a gente tá vivendo. É bullying. É doloroso.
Porque foi bullying isso aí. Que fizeram, inventaram. É calúnia. Enfim, eu vou dar continuidade aqui pra história. Aí... beleza. Aí a minha filha me contou realmente o que aconteceu. Eu retornei. Eu disse, vamos voltar agora que eu vou falar com a diretora agora. Aí eu retornei, a diretora já não se encontrava. Cara, eu vim pra casa. Não foi com um sapo, não. Foi com um dinossauro atravessado daqui pra cá. Entendeu? Teve uma parte que eu esqueci de relatar. Porque eu perguntei pra diretora, quem lhe disse? Você viu? Ela não viu. Eu disse, ela disse assim, eu estou lhe contando o que me disseram, o que as meninas disseram que tinha acontecido. Eu digo, ai, foi. Aí eu disse, e quem são essas meninas? Ela não me citou nomes. Aí foi que eu vim pra casa com a minha filha, ela tava chorando, enfim, a parte que eu já contei. Nós retornamos pra escola, a diretora não tava lá, cara, eu passei de sexta-feira, sábado, e hoje, né, hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. Me sentindo assim, tão injustiçada junto com a minha filha, porque além dela ter sofrido a agressão que ela passou, a humilhação na escola, todo mundo dizendo que ela tinha feito uma coisa sem ter feito, e fora a outra agressão também verbal da diretora, porque ela não procurou saber o que houve. Enfim, o que me traz aqui para estar fazendo essa live, para estar falando para cada um de vocês, para estar falando para cada um que ainda vai vir assistir. Gente, tá na hora da gente tomar a nossa posição, sabe? Mudar a nossa consciência, mudar a nossa forma de ver o mundo, começar a tratar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos com mais amor. Porque às vezes dentro de casa é o primeiro lugar onde a criança começa a sofrer o bullying. A criança vai fazer alguma coisa, a gente diz assim, fulano faz isso. A criança vai lá e faz totalmente errado do que a gente pediu. O que a gente faz? Então, mas tu é burro. Né? Não, caramba. Uma criança, ela não é burra. Ela não tem um conhecimento. Eu tô aqui fazendo essa live pra vocês. Eu nunca fiz live ao vivo. Vocês podem procurar aí no meu Instagram. Tem algumas coisas edificantes. Eu não vou nem dizer que é besteira o que eu faço, porque eu gosto das danças. É um momento de entretenimento. Se torna, de certa forma, uma terapia pra mim. Entendeu? Olha, para as pessoas aqui do meu bairro, algumas que me conhecem, eu tenho por profissão, uma das profissões, ser costureira. Mas eu digo aqui para vocês que já tem mais de 3 anos que eu me formei em terapia holística, sabe? Já tem um bom tempo, mais de uns 5 anos por aí, que eu estudo física quântica, que eu entendo, que eu estudo sobre inteligência emocional, sabe? E por que eu fui estudar tudo isso? Por causa dos bullies que eu passei na minha vida, por causa dos traumas que eu tinha na minha vida. Gente, as pessoas, quando eu digo que a nossa realidade, ela tem que mudar, que a gente tem que começar a mudar a nossa forma de ver o mundo, que a gente tem que começar a ver o que a gente fala para os outros.
Entendeu? Ser mais paciente quando a gente vai numa fila, ser mais amoroso com as pessoas. Gente do céu, a sociedade tá adoecida. Desde o dia que aconteceu isso, eu tô aqui procurando um apoio. Procurei no Facebook, procurei no Instagram, um grupo de autoajuda, porque mesmo sendo terapeuta, eu sou um ser humano. Preciso de ajuda, minha filha precisa de ajuda para saber como lidar com isso aí. Porque isso mexe com a cabeça, mexe com o psicológico. Essas situações que estavam acontecendo nas escolas há um tempo atrás, essas situações horríveis, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, de certas invasões que tinha. Não é nada mais, nada menos do que pessoas machucadas, pessoas feridas. Eu levanto as mãos para o céu e agradeço a Deus por ter esse entendimento que eu tenho hoje, de ter essa consciência que eu tenho hoje, de saber e entender. Porque na minha época, quando acontecia alguma coisa na escola, e eu creio que na época de muitas pessoas, porque eu já conversei com algumas pessoas que já têm um pouco mais de idade. Na época deles era assim: se tu apanhar na escola, quando tu chegar em casa, tu pega uma surra dentro de casa. E o que acontecia com essas pessoas? Se tornavam altamente agressivas. Quando elas não se tornam agressivas, elas se tornam depressivas, ansiosas. Sabe por quê? Porque não tinha uma compreensão dentro de casa. Se eu ainda fosse a pessoa de 8 anos atrás, 10 anos atrás, quando a diretora me contasse essa história, eu ia brigar com a minha filha. Eu já vinha do caminho brigando, porque eu não ia procurar ouvir ela. Porque antes eu era um tipo de pessoa assim, há anos atrás. Eu largava de acreditar nos meus filhos para acreditar no que os outros me diziam. Eu não parava para escutar. Sabe o que ia acontecer com a minha filha se eu ainda fizesse isso? Era só questão de tempos para ela cometer aquela coisa que começa com a palavra S, que eu não posso falar aqui. Ou a pessoa comete um S, ou então a pessoa, ela já vai querer dar um fim em todo mundo. Ela já não vai ter mais amor, ela não já vai ter mais empatia, ela já não vai se importar com mais ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém nunca um dia se importou com ela. Voltando aqui ao assunto, essa situação foi muito ruim para mim. De todos os bullying que ela já passou, essa situação foi muito ruim. Porque essa história dessa foto aconteceu na terça-feira, quando ela estava chegando em casa. Eu mandava ela comer, ela não estava se alimentando, ela já estava começando a se machucar. Tá, eu acho que vocês me entendem quando eu falo o que é se machucar. Entendeu? Eu comecei a achar estranho, mas ela não me falou o que estava acontecendo. E nessa mesma sexta-feira, que a diretora me fala isso, eu em casa com a minha filha, ela me contou que começaram a inventar mais histórias com o nome dela, dizendo que ela falou de fulano, de cicrano, aquela conversa. Chamaram ela, botaram ela no meio de uma roda, tá? Botaram ela no meio de uma roda. Agora vocês se imaginam, vocês crianças, numa situação dessa, vocês sem saber se expressar. Ela compreende tudo que todo mundo fala. Mas na hora de se expressar, não vai. Ela não consegue se expressar. Para ter, como é que eu quero dizer?
se a pessoa diz assim, um exemplo, eu fiz isso assim contigo, ela chegar e dizer, não, tá certo? A história não foi essa. Ter esse tipo de diálogo, ela não consegue. Tá certo? Aí botaram ela no meio dessa roda na escola e uma menina começou a perguntar, tu falou isso? E ela dizia, é mentira. E a outra é verdade. A outra é mentira, a outra é verdade. Nisso, um professor viu, pra ele ali, normal, né? Coisa de criança. Não é não, meu povo. Não é normal, não. Não é coisa de criança. Não é coisa de adolescente. Se o cara tá lá, exercendo o papel dele, como professor, seja lá o que for, como ser humano em si. Tá certo? Ele tinha que ir lá saber o que estava acontecendo. Porque era uma questão de humilhação pública. Humilhação pública não. Era bullying público. Pra denegrir... Nem denegrir a imagem. É porque assim, quando a pessoa é quietinha, é no cantinho dela, incomoda. Incomoda. Pense no negócio que incomoda. A criança ser quietinha no cantinho dela incomoda os outros, porque de certa forma irrita as pessoas. Agora, o porquê eu não sei. Enfim, ela saiu de lá, foi pro banheiro. Outra aluna foi lá ameaçar ela, bater nela, tá? E o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz isso na sexta-feira? Eu fui procurar os direitos dela como ser humano. Porque foi na sexta-feira, os outros órgãos estão fechados. E eu não vou deixar dessa vez a história para trás. Eu não vou ficar só em oração, porque a oração, ela se resume em... Aliás, é a oração conjunto com a ação. Eu tô deixando, se eu não tomar uma atitude em relação à minha filha, para que comece a ser feita uma mudança na estrutura escolar, porque é onde mais acontece a situação de bullying, fora as que acontecem dentro de casa, que também é grande. Mas dentro das escolas, gente do céu. Aí diz, é brincadeira? É não. É brincadeira não. Sabe quando é brincadeira? Quando todo mundo ri junto, quando todo mundo participa junto, quando aquilo de maneira alguma tá machucando ninguém. Entendeu? É isso que acontece. Enfim, mais uma vez, se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, te esclareceu, gente, tá na hora da gente se juntar para que isso acabe. Se cada um de nós fizer a sua parte, fizer o seu pouquinho, para que seja colocado em escolas públicas, psicólogos, terapeutas, entendeu? Já ajuda bastante. Não adianta ter uma palestra sobre bullying. E algo mais interessante que eu vi, que isso tudo aconteceu dia 20. E eu fazendo a pesquisa sobre bullying, 20 foi o dia contra bullying. Tava lá, em algumas redes sociais. Dia 20 é o dia contra o bullying. Isso é marketing. Porque na realidade a gente sabe que não funciona. Tem setembro amarelo, tem outubro rosa, tem o dia disso, o dia daquilo. Gente, isso é marketing. Isso é mídia.
Quantas pessoas não têm cometido aquele ato que eu não posso falar aqui? No setembro é amarelo, se eu não estiver enganada. Aquelas propagandas, as pessoas vestidas de amarelo, cheias de amor para dar naquele dia. Tem ajudado a vida de quantas pessoas? Outubro Rosa, que é o da mulher e tal, é propaganda para tudo quanto é lugar. Poucas são as pessoas que conseguem um atendimento nesse mês de Outubro Rosa, que é dedicado às mulheres, no SUS. Eu vou falar no SUS. Isso é uma hipocrisia. Tá na hora da gente, como ser humano, olhar para a realidade. Começar a mudar nossa consciência. Começar a cuidar melhor das nossas crianças. Começar a cuidar melhor de nós mesmos. Curar as nossas dores. Para que haja uma mudança. Qual é o meu intuito de vir aqui fazer esse vídeo? Expor essa situação. Porque não é fácil não falar o que eu tô falando aqui, tá? Não é fácil de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha que as pessoas venham saber da nossa vida. De expor a nossa vida, de expor os nossos filhos. Tá certo? É bem difícil. Antes de eu começar a minha caminhada contra o bullying, porque hoje eu começo a minha caminhada contra o bullying, não só sobre a minha filha, mas sobre o teu filho, sobre você, sobre seu sobrinho, sobre o seu neto. A nossa realidade, a gente tem que mudar a nossa realidade, a gente tem poder para isso. A gente tem poder para mudar a nossa realidade e acabar, porque se cada um de nós fizer a nossa parte em relação sobre isso, que crianças, adolescentes, adultos sofrem, a gente já está fazendo muito. É assim que a mudança no mundo começa. Quando a gente muda, a gente ajuda o outro a mudar. E foi ruim isso que aconteceu. Não é fácil para mim como mãe, para minha filha, com certeza. Também não é fácil. Mas eu quero dizer o seguinte: não tem um mal que não traga um bem na nossa vida. Não tem um mal que não traga um bem. Porque se de alguma maneira o nosso Criador, Ele permitiu que a minha filha passasse por essa situação de dor, permitiu que me machucasse tanto, que eu passasse por essa situação de dor, é porque Ele sabe que através dessa dor que aconteceu comigo, com a minha filha, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso botar a minha voz no mundo para que essa realidade mude, gente. Pelo amor de Deus. É duro. Mas a nossa realidade tem que mudar. A visão dos gestores escolares, ela tem que mudar. Se você vai para um meio religioso, você é apontado, você é julgado, você sofre bullying, que se você não for no padrão, você não se encaixar no padrão,
a uma autoexclusão da gente na sociedade. Porque a gente tem que se enquadrar no padrão. Eu não vou contar aqui nem uma parte dos bullying que eu sofri. Porque senão essa live aqui, eu acho que ela vai passar o resto do mês todinho, vai entrar o próximo mês. E eu falando. E eu quero falar aqui o seguinte. Tô aqui, eu vou pegar o carregador aqui, que o celular tá quase descarregando. Eu quero falar aqui o seguinte. Se de alguma maneira isso aqui te ajudou, compartilha. Compartilha, porque eu deixei a minha vergonha de lado, sabe? Que a gente fica com vergonha da gente sair na rua e você ser apontado pelo vizinho que te conhece. Ai, meu Deus, fulano vai falar de mim. Ciclano vai apontar a minha filha na rua porque ela tem essa deficiência intelectual. Eu não tô me importando, não. Sabe por quê? Porque quando essa dor, essa situação chegou na minha casa, chegou na minha família, ela chega na tua. Chega. Ela chega na tua. Ela chega na tua família. Às vezes tem um sobrinho, tem um neto, tem um parente. Tem alguém que tá passando bullying. Olha. Mas a pessoa não fala, não. A pessoa não fala, não. Ela fica calada porque isso dói. Já imaginou uma pessoa de criança, ela passar a infância toda ouvindo que ela é burra, que ela não presta, que ela nasceu só para atrapalhar a vida, e isso entre outras coisas mais. Ela vai crescer um ser humano como, pelo amor de Deus? Porque a primeira referência que a gente tem na vida é a nossa casa. Seja lá quem for que nos crie. A nossa primeira referência é a nossa família. A gente a nossa personalidade, as nossas crenças, elas vão se criando, elas vão acontecendo, a gente vai formando a nossa personalidade de acordo com aquilo que é ensinado, de acordo com aquilo que a gente ouve de pequeno. Tá na hora dessa realidade mudar. Tá na hora da gente vigiar com o que fala para os nossos filhos, para as pessoas da rua. Que às vezes a pessoa pode ser uma adulta, tá? Mas só Deus sabe os traumas que ela tem, as dores que ela tem. E eu tinha muito antes, quando eu vivia presa ali nas minhas crenças, e dizer se é coisa do diabo. Eu tinha que terceirizar a culpa do outro. É coisa do diabo. Era não, meu amor. Coisa do diabo não. É dentro de casa que começa. É dentro de casa. Pra mim ter a aceitação que eu tenho sobre mim, sobre o meu físico, sobre o meu corpo, sobre os meus olhos, sobre o meu cabelo hoje, foi dura. Eu já tava com meus 40 anos e vivia chorando como uma criança. Com o meu emocional abalado, com o meu emocional fraco. Totalmente dependente emocional, com rejeição e um escambau. Eu me achava a pior pessoa do mundo, tá? Eu não tenho vergonha de abrir isso aqui hoje pra ninguém, porque eu tô curada. Graças a Deus eu me curei. Eu me curei. Mas a oração, gente, ela é maravilhosa. A oração move montanhas.
A oração opera milagres. Sabe como foi que eu consegui mudar? Buscando conhecimento. Buscando o conhecimento para as minhas dores. Como eu já falei um pouquinho atrás, estudando terapia holística, abrindo a minha mente, saindo daquele mundo de crenças limitantes que eu vivia, preconceitos, tá? Essa era eu. Tem algumas pessoas que estão me assistindo, que elas me conhecem pessoalmente. Eu sou, a maioria das vezes, todo o tempo alegre. Na época. Sempre gostei de tratar todo mundo bem. Mas antes de eu me curar, era essa alegria durante o tempo todo. Eu tinha que vestir a máscara da alegria para fingir que estava tudo bem. Quando dava uma quadra da minha rua, aliás, uma quadra para entrar na minha casa, parecia assim que vinha um peso sobre as minhas costas e ficava em mim. Há anos, ó. O tempo que eu fui evangélica, eu dizia, isso é demônio. Eu dizia que eu reconheço a minha ignorância em dizer que era demônio. Era não, meu amor. Não era demônio, não. Sabe o que era? Gente do céu. Era tanta dor. Gente, eu não tenho vergonha de dizer sobre isso aqui que eu vou falar também. Até porque eu não tô muito mais me importando com o julgamento do outro, não. Tinha um dia que eu chegava do trabalho, eu deitava sem tomar banho. Pra vocês terem uma ideia. Eu me odiava. Me amava, não. Eu me odiava. Eu vivia por viver. Eu vivia buscando aceitação. Eu vivia buscando aprovação. Gente, se eu tinha uma dependência emocional tão grande que se a pessoa sorrisse pra mim, ai Maria, eu já gostava daquela pessoa ali de cara. Mas não era porque eu era namoradeira. Não era porque eu era safada. Esses nomes aí é só os mais leves do que eu já peguei, tá? Não era não, sabe o que era? Era dor, dependência emocional. Eu não me amava. Eu achava que a minha felicidade estava na mão do outro. Estava na mão do outro. Eu achava que o amor que eu queria estava na mão do outro. Tava não. Todo o amor que eu preciso, ele já tá dentro de mim. Sabe? Toda a atenção, todo o carinho que eu preciso, ele já tá dentro de mim. Todo o carinho, toda a atenção que tu precisa, ela tá dentro de ti. Tá? Porque assim como eu sou uma pessoa maravilhosa, amada, abençoada, abundante, próspera, maravilhosa, você também é. Você também é. Você é capaz, eu sou capaz, todo mundo é capaz. De muito mais além do que você possa imaginar. Tô te dizendo porque eu descobri isso. Eu descobri isso. E quando eu me descobri, eu renasci. Voltando aqui um pedaço que eu esqueci, sobre a parte quando eu chegava do trabalho, eu sentia o peso, sabe o que eu fazia? Eu chorava. Eu chorava até dormir. Eu chorava até dormir. No outro dia, eu levantava, tomava um banho, lógico, né? Que eu tinha que tomar um banho. Não tinha tomado na hora de dormir, eu tinha que tomar um banho para poder ir trabalhar. Me maquiava lá, me pintava e tal, me ajeitava e ia. Aí eu já pegava aquele personagem da alegria, vestia. Porque eu não tinha coragem de mostrar
e nem dizer pra ninguém o que eu passava, o que eu sentia, o que eu sofria, tá? E isso dentro da religião. Eu quero deixar bem claro que eu não tô falando de religião nenhuma. É porque às vezes a gente tem na cabeça assim, que eu faço parte de religião A, B ou C, eu tenho que ser a perfeita, eu tenho que ser a saudável, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Gente, eu orava. Eu sou uma mulher de fé, tá? Já cuidei de pessoas, já fiz muito atendimento em igreja, já ajudei pessoas e ajudo hoje muito mais ainda. Mas eu tava doente, emocionalmente, muito doente, muito. Não era pouco, não. Mas eu não sabia entender as minhas emoções. Eu não sabia. E uma coisa de 5 anos pra cá que eu aprendi foi acolher as minhas emoções, acolher os meus momentos, ter a coragem de abrir minha boca e falar tudo que eu tô falando aqui pra vocês. E pros que ainda vão vir, porque não é fácil, não. A gente tirar a roupa da nossa alma e mostrar quem verdadeiramente a gente é. Não é fácil, não. Porque antes eu não conseguia. E como eu falei, essa situação que aconteceu aqui com minha filha, muito pesada, me abalou muito o meu emocional, me desestabilizou completamente. Eu estava, né? Porque graças a Deus, eu já tô melhor, já tô tendo domínio e o controle das minhas emoções para poder lidar. Porque eu sei que eu sou uma pessoa forte. Eu sei que eu tenho um Deus que ele não me desampara, não. Ele também não te desampara, não. Desampara, não. Ele te ama. Tinha uma crença comigo. Meu Jesus, quando eu me lembro disso, eu fico sorrindo de mim mesmo. A palavra de Deus diz que a palavra, conhecereis a verdade te libertará. Às vezes a gente lê um capítulo, um versículo da Bíblia, e a gente acha que quando Deus fala isso é para ler só a Bíblia. Não. Vamos buscar conhecimento. Porque o que liberta é a palavra. Eu aprendi na minha jornada como evangélica, eu tô falando a minha jornada. Não tô falando a jornada de ninguém, nem de igreja nenhuma. Tô falando da minha pessoa. Eu aprendi na minha jornada que Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo, nosso papaizinho querido, que nos ama, que mandava dor, que mandava sofrimento, que mandava escassez. Eu passei um bocado de tempo na minha vida desse jeito. Aí eu ia pra igreja, quando eu chegava, eu fazia culto de prosperidade na igreja. Tinha dia que eu não tinha nem o que comer em casa. Não, minto, eu tô sendo hipócrita aqui no que eu ia dizer. Não é que eu não tinha o que comer. Eu tinha o que comer. Não tinha era o que eu queria comer, tá? Mas tinha o que comer, sabe o quê? Uma farofa com café. Eu me sentia a pior das criaturas da face da terra. Não é porque eu tava comendo uma farofa, uma farinha com café. Não era por isso, não. É porque eu achava que eu já tinha feito tanta coisa ruim nessa vida que eu só merecia ser castigada.
Gente, eu passei tempo desse jeito, tempo com essa crença, acreditando nisso. Mas, graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa centelha divina, que é o mesmo Espírito Santo de Deus, é o anjo da guarda para algumas religiões, é o santo protetor, não importa o nome que você dê, sabe? Esse daí que vem para aliviar as nossas dores, ainda bem, porque ele começou a abrir os meus olhos e começou a me mostrar a palavra revelada, a verdadeira palavra de Deus. Com o maior medo do mundo, parecendo um gato quando tá preso assim dentro de uma caixa. Com o maior medo do mundo, eu comecei a sair daquela toca, daquele medo que eu sentia, de sair dali. Eu disse, se eu for estudar isso aqui, que eu aprendi, tá? Me ensinaram. Nos locais aí por onde eu passei, me ensinaram, você não pode assistir tipo de coisa, isso. E eu obedecia, né? Porque eu achava que a pessoa abençoada que se encontrava lá em cima do altar e tal, porque na verdade todos nós somos abençoados, tá? Era uma pessoa que, rapaz, o cara tá falando, a senhora lá tá falando, e é isso, né? Porque é toda autoridade. Não era não. Era não. O negócio é tão maravilhoso, minha gente. É tão maravilhoso. Porque mesmo com medo, eu comecei a estudar outras coisas. O que é outras coisas? Foi física quântica. Sabe? Física quântica e espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com espiritismo, tá? Só para deixar bem claro. E esse vídeo aqui, essa live aqui que eu tô fazendo, não é para falar sobre religião, mas que a gente queira ou que a gente não queira, a gente é filho de um Deus Criador, a gente tem o nosso... E também a gente é um espírito revestido com essa roupagem que se chama carne. Que muitas das vezes o nosso ego quer inflar e se achar melhor do que os outros. O nosso orgulho quer desmerecer o nosso próximo. Entendeu? Vai muito mais além. E aí, o que acontece? Estudando, eu descobri, sabe a miséria que eu passava? A saúde que eu não tinha? Ai, meu Deus, eu tô achando graça de mim. Não era Deus, não. Não era Deus de jeito nenhum, não. Que tava mandando essa enxurrada de coisa ruim pra minha vida. Porque eu me achava uma pessoa tão miserável, meu povo. Eu me odiava, não vou mentir. Já teve algumas situações há muitos anos que eu nem sabia nada de Deus, que eu comecei a me automutilar, sabe? Eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui. Me machucar de tanto que eu me odiava. Pra vocês terem uma ideia. Eu aprendi que existe leis nesse mundo, mas não é a lei do homem, não. É leis deixadas por Deus, que se chama leis espirituais. Que tem algumas que estão bem conhecidas. Que tudo que a gente faz para o nosso próximo, ela volta em dobro. Seja bom ou seja ruim. Tem outra bem conhecida aí que o pessoal... Aliás, tem muita gente... Todos nós usamos, na verdade. Mas tem gente que é bem praticante dessa lei. Se chama a lei da atração. Elas todas existem. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar sobre as leis que regem o universo.
Quando a gente começa a ter um entendimento como é que o universo funciona, como é que Deus deixou as coisas bem direitinho, você vai, se você passa uma situação difícil, de enfermidade, de escassez, de não merecimento, você vai, quando você lê, que você chegar à sua compreensão, você não vai passar mais por essa situação, não. Você vai sair brincando. Brincando. Você sai. Porque você entendeu e vai saber como agir. Enfim, ressaltando aqui novamente o intuito desse vídeo, dessa live, né? Foi sobre bullying, sobre emoções. E se cada um de nós fizer a nossa parte, a nossa realidade vai mudando, o nosso mundo vai mudando. O nosso futuro são as crianças. O nosso futuro são as crianças. Olha, se você foi criado da seguinte forma, apanhando, sendo maltratado, sendo humilhado, perdoe quem fez isso com você. Se perdoe. Perdoe quem fez isso com você. Se perdoe também. E comece a ter um olhar diferente com o seu próximo. Sabe, lá na palavra de Deus diz que a gente não deve fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Verdade. Eu vou falar algo que eu faço na minha vida, que tem me ajudado bastante. Mando meus filhos fazerem também, eles fazem. Ensino para as pessoas que me procuram. Se chama uma coisa meditação. Porque quando a gente ora, é a gente que está abrindo a nossa boca e verbalizando ao Pai as nossas dores, as nossas mágoas. Quem tem consciência em agradecer, está verbalizando ali o agradecimento. Mas quando a gente medita, a gente passa o zíper na nossa boca e é o Pai que fala com cada um de nós. E Ele vai dando a direção. E Ele vai dando o caminho. E Ele vai mostrando. Deus, a todo momento, Ele quer falar com cada um de nós. É a gente que não cala a boca, não silencia a nossa mente para escutar o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos orientar. Ah, mas é difícil meditar. No início é. No início era ruim pra mim, eu pensei que ia ficar doida. Gente do céu, quando a gente cala a boca da gente e diz eu vou meditar, é que a gente vê que a cabeça da gente é igual assim uma feira de tanta gente conversando dentro da nossa mente. A gente acha que é outras pessoas conversando, né? Não. É os nossos pensamentos. Acelerados, agoniados, desesperados. A palavra de Deus também ela ensina que quando a gente acorda, lá não está dizendo acorda, quem está falando sou eu. Lá está dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas geralmente quando a gente acorda, a gente não busca o reino de Deus, não. Quando a gente acorda,
Parece que o mundo de problemas ali, ele acorda junto com a gente. Aí eles começam a entrar assim, um atrás do outro. Tan, na nossa mente. Aí começa a loucura na nossa mente. É ruim. Isso. E eu sou bem sincera em dizer aqui pra cada um de vocês que eu nunca pensei, nunca na minha vida, de descobrir um conhecimento tão maravilhoso, tão grandioso como é esse que eu descobri. Nunca. Porque é bom. Porque depois que eu saí das minhas crenças limitantes, gente do céu, minha conexão com Deus é de outro mundo. É de outro mundo mesmo. É assim uma coisa sobrenatural. Porque a gente se sente amada. A gente se sente acolhida. Sabe? A gente sabe que é saudável. A gente aprende sobre tantas coisas. Tá na hora da gente começar a mudar. A gente tá vivendo a era do conhecimento. Tá na hora da gente parar de apontar o nosso vizinho. Tá na hora da gente parar de apontar quem usa o cabelo roxo, que nem tá o meu. Tá na hora da gente apontar que se a pessoa anda arrupiada, se ela se penteia. Gente, isso é julgamento. Ficou pra nós não, ó. Julgamento. Às vezes também, eu fiz muito isso, viu? Eu sou bem sincera em reconhecer. Julgamento. Fazia isso de forma consciente e ao mesmo tempo inconsciente. Sabe por quê? Porque eu não sabia dessa realidade da vida que eu sei hoje. Eu não sabia que quando eu passava na rua, eu olhava... É até complicado de falar isso aqui. Vou falar aqui uma coisa. Eu não sabia que quando eu passava na rua, se eu visse uma pessoa toda descabelada, eu dizia, vixe, olha o jeito que fulano tá. Olha o jeito que ciclano tá. Enquanto esse dedo aqui aponta pra lá, olha quantos tem apontando pra mim de volta. A gente tem que chegar a esse entendimento. Mas eu só cheguei a esse entendimento depois de muita peia. Mas foi peia. Não foi Deus que dizia assim, mete a peia nela, a chibata nela, que ela tem que sofrer. Não. Era eu mesmo que fazia. Eu não sabia como é que funcionavam as regras do mundo. Eu não sabia como é que funcionavam as leis de Deus. O que eu fazia? Eu apontava, eu julgava. Mudei. Eu mudei. Se eu mudei, você também pode mudar. Pode. Todo mundo pode. Sou melhor do que ninguém. A mesma inteligência que tem pra mim, tem pra qualquer um de vocês. Tem. Gente, antigamente eu era uma pessoa que eu só vivia doente. Os meus filhos também adoeciam. Só viviam doentes. Justamente por conta do meu emocional. E eu doente adoecia meus filhos também. Era doente da garganta, era doente do ouvido. Era uma diarreia, era não sei o quê. Depois que eu fui aprender mais desse pai maravilhoso, querido. É o meu pai. Esse Deus maravilhoso. A minha vida mudou demais. Mas foi porque eu mudei. Não é porque eu sou mais abençoada do que você, não.
Porque a mesma quantidade de bênção que tem pra mim, tem pra você. Isso cabe, uma mudança de consciência, uma mudança de visão. Às vezes tem gente que fala, vem aqui e começa a relatar pra mim que a vida tá ruim, é doença, fica falando. Só em a pessoa falar isso, eu já sei exatamente tudo que ela tá fazendo de errado pra vida dela tá daquele jeito. Ah, porque eu vejo futuro? Não. Vejo futuro de ninguém, não. É o conhecimento que faz a gente ter essa visão e saber. Aí eu espero a pessoa falar quando ela termina. Se eu ver que ela tem uma boa aceitação pro que eu vou dizer, eu falo. Se não, também eu me calo. Porque é pecado a gente querer o despertar do nosso próximo antes do tempo. Cada um de nós tem um tempo de amadurecimento. É assim que funciona. Assim que eu comecei o despertar da minha consciência, todo esse conhecimento que eu tenho, eu queria enfiar de goela abaixo. Olha a minha ignorância. Esse conhecimento na vida de uns familiares meus, que eu não vou nem citar aqui os nomes. Essas pessoas se passaram um tempinho afastadas de mim. Porque é chato. A gente não enfia as coisas de Deus na goela de ninguém abaixo, sem a pessoa querer, não. É chato. Aí foi que eu comecei mais ainda a me colocar no lugar do outro. Será que eu ia gostar de ter uma pessoa buzinando direto aqui no meu ouvido? Faz assim, faz assado. Gosta não, gente. Não gosta não. A gente não gosta de ser pressionado, não. De maneira nenhuma. Eu vou encerrar por aqui hoje. Voltando aqui sobre se estendeu, porque esse assunto que eu vim relatar sobre bullying, ele abrange tanto a nossa vida material, a emocional e a espiritual. É bem complexo. Pense num assunto complexo. Muito. Aí uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, porque é dessa forma que é. Eu vou deixar essa live aqui. Se alguém aqui, do que tá aqui agora, ou do que ainda vai me assistir, conhecer alguém de algum órgão público, conhecer um terapeuta, psicólogo, ou até você mesmo, sem ser terapeuta, sem ser até você, que tem amor por outro ser humano no teu coração. Se você quiser começar a se juntar nesse movimento que eu vou começar contra o bullying sobre crianças, adolescentes, pessoas em geral, vocês podem estar falando comigo no direct. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar só esperando pelos nossos governantes, não. Eu não vou nem me aprofundar nesse assunto de governante, em nome de Jesus. Se eu quero a mudança, eu faço. Com essa live aqui que eu tô fazendo, que eu relatei a história, isso é só da minha filha e parte da minha que eu relatei. Porque eu pedi autorização dela, tá? E aqui não foi nada contra a vontade dela, eu perguntei. Olha, eu posso ir pra internet falar sobre essa situação? Ela pode. Porque eu vou pra internet pra falar sobre essa situação, porque essa situação ela tem que começar a ser falada. Não é besteira, não. Não é de jeito nenhum.
Bota assim bullying nas redes sociais para ver a quantidade de pessoas que fizeram aquela situação que começa com a letra S. De dor. Dor. Aí eu já ouvi na escola da minha filha, algum tempinho atrás, o diretor, que na época era um diretor, ele dizia assim: não, mãe, mas quem sofre o bullying é que tem que ficar forte para poder aguentar. Cara, eu acho que isso é um absurdo. Logicamente que a gente não vai criar um monte de ser humanozinho banana. Lógico que não. A gente tem que criar os nossos filhos fortes. Mas às vezes a pancada que vem de lá pra cá é muito mais forte do que aquela fortaleza que a gente tá construindo no nosso filho. E é sobre isso. Quer dizer que quem tem um problema é quem tá recebendo bullying e quem faz o bullying. Eu entendo. Eu entendo bem direitinho como é que funciona a situação de quem faz o bullying. Sabe por quê que a pessoa faz bullying? Ela é machucada. Ela é doída. Sabe por quê? Porque a gente só dá pro outro aquilo que a gente tem. Se eu tenho amor pra me dar, eu vou dar. Se eu sou uma pessoa sofrida e dolorida, eu sou maltratada, eu só tenho ódio pra me dar. Mas é por isso que na palavra de Deus diz que ia chegar uma época que o amor de muitos esfriarão. Mas não é por falta de Deus, não. Não é não. Eu também pensava que era por falta de Deus. Não é não. O amor de muitos vai esfriar. Porque ele já não vai ser mais amado dentro do próprio convívio familiar. As nossas palavras, elas têm o poder de abençoar e amaldiçoar. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para o nosso próximo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Ou que a gente acredite, ou que a gente não acredite, aquele dia que é certo, que a única certeza que a gente tem, ele vai chegar para cada um de nós. Que se chama morte. Quando esse dia chegar, sabe? A gente vai ser cobrada. A gente vai ser cobrado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo aquele ódiozinho que você tá sentindo, pelo teu próximo. Vai ser cobrado. Não vai ter pra onde correr. Aqui, quando alguma coisa, aqui nesse plano que a gente vive, nesse mundo aqui, né, chamado mundo material, mundo físico, quando alguma coisa quer pegar a gente ainda corre pra algum lugar. Lá não vai ter pra onde correr, não. Sabe? Vou dizer outra coisa aqui pra vocês. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É bíblico também. Não tem como nunca eu vim relatar qualquer situação. Não tem como nunca eu ir ajudar qualquer pessoa sem eu não falar sobre Deus. Porque não tem como. Porque em tudo Deus está envolvido. Porque na verdade Deus é tudo. Então a todo momento que eu queira ou que eu não queira, eu tenho que falar. Eu vou falar no nome dele. A gente vai ser cobrado. Eu vou falar de mim. Eu estudei muito a Bíblia.
Sei muita coisa para honra e glória do Senhor. Sou terapeuta holística, tá? Sei um monte de coisa. Muita coisa. Mas de que é que vai adiantar Deus ter permitido eu ter todo esse conhecimento se eu não posso ajudar o meu próximo na hora que eu tenho a oportunidade? De que é que vai adiantar? Não vai adiantar de nada, não. Aí é onde vai entrar. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque na hora que Jesus chegar para mim, que for a hora da minha partida, vai passar lá aquele telão lindo e especial lá que se chama Livro da Vida, que dão vários nomes. Vai chegar essa hora para qualquer um de nós. Aí sabe o que é que vão perguntar? Vão dizer assim, por quê? Nanda Costa. Meu nome é Fernanda, mas eu gosto de ser chamada de Nanda. Nanda Costa. Tu não foi ajudar quem estava precisando? Hã? De que foi que adiantou eu te capacitar com conhecimento, te dar condição financeira de tu pagar curso para tu fazer, te dar condição financeira de tu pagar a tua internet para tu tá estudando e tu não ia ajudar o teu próximo? Hã? E eu vou dizer o quê? Não, eu não fui porque eu tava com vergonha. Eu não fui porque eu tava com vergonha de ir pra internet fazer uma live e ficar com medo do julgamento das pessoas. Isso aí é desculpa. Eu sou bem sincera em dizer pra mim mesmo, isso aí é desculpa. Outra coisa aqui que eu não vou confessar, até porque eu não tô num tribunal. Eu vou relatar. Gente, no meu perfil aí do Instagram, vocês vão ver lá. Não tem uma das minhas profissões que é costurar, não. Não tem. Lá tá dizendo que eu sou terapeuta. Eu já tinha pensado de todas as formas possíveis para começar a fazer vídeo para ajudar o povo. Não tinha... E toda vez que eu vinha, que eu ligava aqui o celular, a câmera, eu travava. Eu não tinha coragem, não. Não vou mentir. Eu dizia que o que eu ia contar, o que eu ia fazer, o que eu ia falar, o que eu sabia ensinar, muita gente já fazia, muita gente já ensinava, muita gente isso, muita gente aquilo. Sabe o que era que eu fazia? Eu me auto-sabotava e era desculpinhas que eu arrumava. Aí chegou esse fatídico dia 20 agora de outubro de 2023 para acontecer isso aí que aconteceu com a minha filha. Para mim sentir uma indignação tão grande como eu nunca tinha sentido na minha vida. E Deus começou a falar no meu coração. Para me ajudar outras crianças que sofrem com isso. E Deus começou a me incomodar de uma forma, gente, que eu já estava dizendo, meu Jesus, eu vou ficar louca. Mas não era Deus querendo me enlouquecer, não. Era não. Foi a forma que ele encontrou. Foi a forma que ele encontrou pra mim vir estar aqui, ó, falando pra vocês. Foi a forma que Deus encontrou, foi essa. Porque toda a vida que eu vinha pra falar sobre o meu conhecimento, para poder estar ajudando essas pessoas, abrindo e ampliando a visão de outras pessoas, eu travava. Eu começava a ficar... Eu procurava um monte de defeito em mim. Não era pouco, não, era muito. E quando a gente vai olhar com os olhos maus pra gente mesmo, a gente encontra, viu? E aí é por isso que eu digo
que o mal não existe, não. Não existe, não. Sabe o que existe? Existe esse ensinamento doloroso. Que a palavra de Deus também diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu vou ficar com tanto conhecimento guardado dentro de mim pra quê? Eu vou ficar de braços cruzados, sabendo que tem famílias que precisam de mim, que precisam do meu apoio, que precisa que pelo menos eu diga, eu estou com você nesse momento de dor. Como eu busquei um apoio de algum lugar depois desse episódio que aconteceu com a minha filha, não encontrei, não. De bullying, o que se fala é só depois daquele acontecido que começa com a letra S. De bullying aí na internet, só o que se fala é isso. Porque o que eu vi de mães na mesma situação, não, pior do que a minha situação, porque já tinham ido N vezes na escola, ninguém resolvia. Vou conversar. E nada acontecia. Aí sabe quando é que acontecia? De olharem para essa família que estava na dor, depois que acontecia o S. Sabe? Depois que acontecia. E às vezes quando a gente tá nessa dor, a gente fica cego que não consegue sair daquilo ali, não. Você fica ali, ó, rodando naquela dor, procurando quem vai me ajudar. E você se vê só, como eu me vi. Eu me vi só. Procurei um grupo de apoio. Encontrei, não. Eu me vi só. Nessa situação. Mas eu creio que a partir disso que aconteceu, pelo que eu estou falando, pelo que eu estou contando sobre a minha filha, um pouco sobre mim, eu sei que alguma coisinha na vida de vocês vai mudar. E não vai ser para ruim, não. É para melhor. Se você tiver a oportunidade na sua vida de ajudar uma pessoa, meu povo, com o conhecimento que vocês têm, ajude. Ajude. Porque quando chegar aquele dia que é da única certeza que a gente tem, a gente vai ser cobrado. E a ajuda que eu falo não é financeira, não. Porque eu ajudo muita gente. A ajuda que eu falo é ver uma pessoa no sofrimento e não é terminar de matar ela e dizendo assim, bem feito, tu tá passando por isso porque tu merece. Bem feito, tu tá passando por isso porque Deus é justo. Não. Minha querida, venha cá. Me dê um abraço. Ô, gente, mas é bom. Aquele abraço de amor, aquele abraço que não tem julgamento, sabe? Ô, coisa maravilhosa. Um abraço. Salva vidas. Um abraço muda histórias. Eu tenho histórias, casos que aconteceram aqui no meu negócio aqui, no meu estabelecimento. A pessoa veio atrás de um determinado material. E aí eu fui atender a pessoa. Cara, e essa mulher começou a falar, falou que a vida dela tava isso, que a vida dela tava aquilo, que era assim, que era assado. Falou. E eu deixei ela falar, porque a pessoa tem que se aliviar, ela tem que desabafar. Quando ela terminou, porque ela só olhava porque era negativo. Quando ela terminou, eu disse, olha, dona fulana de tal, meu amor,
Olha para esse mundo maravilhoso que a gente tem. Você pode respirar, você não está pagando um centavo. Nem respira através de aparelho. Você pode andar, você pode se locomover. Tem gente agora que queria estar andando, fazendo o que a senhora está fazendo e não pode, minha filha, porque já não está mais nessa terra. Ou está num leito de hospital, ou está num presídio, seja lá em que for. E a senhora pode andar, a senhora tem um dinheiro para vir comprar uma mercadoria, a senhora pode falar. E Deus é tão maravilhoso que ainda manda a senhora para vir para cá, para vir lhe dar essa palavra, fazer a senhora olhar o quanto rica e abundante a senhora é. Ela começou a chorar. Eu abracei ela. Eu abracei ela com todo o amor que possa existir dentro do meu ser. Com todo aquele amor que só o Deus pode dar em outro ser humano. E eu abracei ela. E ela chorou. Peguei uma água, ela tomou. Quando terminou, ela olhou pra mim. Nossa, nesse dia foi tão profundo. Pra mim, foi forte. Aí quem recebeu o impacto fui eu. Ela olhou pra mim e ela disse: olha, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu vim aqui comprar esse aviamento e eu ia pra casa. Mas quando eu chegasse em casa, o plano que eu tinha era tirar minha vida. Mas, na hora que ela falou isso, eu não vou mentir não, me deu acho que abalou assim meus nervos, eu fiquei me tremendo. Eu disse: meu Jesus, Cristo do céu, o negócio estava mais sério do que eu pensava. Nisso, ela foi embora em paz. Graças a Deus, está viva até hoje. Aí o que eu quero que cada um de vocês entenda com o que eu tô contando. Gente, é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Tem um ditado que o pessoal diz que quem vê cara não vê coração. A gente vê uma cara sorrindo, mas um coração tá triste. O coração tá doído, ele tá precisando de amor. Já pensou se eu não fosse dar ouvido porque essa mulher estava falando? E logo após ela sair, se ela tivesse cometido o ato contra a própria vida, até hoje eu ia estar me sentindo culpada. Porque eu poderia ter feito algo sobre aquela vida e não fiz. E foi isso que a gente veio fazer aqui nesse mundo que a gente vive. A gente veio primeiro nos amar e depois amar o nosso próximo. Não tenha nem dúvida do que eu tô lhe dizendo. Foi isso que a gente veio fazer. A gente tá aqui para ajudar o outro. Não é financeiramente só. Quando a gente pode financeiramente, a gente ajuda. Mas nem sempre a gente pode também financeiramente. Ajude com o conhecimento que você tem. Com esse abraço amoroso que você tem. Ajuda teu próximo. Quando tu vê uma pessoa passando uma situação difícil, não vai achar bom não. Te coloca no lugar dela. Porque foi essa posição que eu tomei diante do que aconteceu da minha filha. Eu tomei a dor, não só da minha filha. Eu tomei a dor de N crianças que eu nem conheço. De N adolescentes que eu não conheço. Foi isso que eu fiz. E o que eu puder fazer para me ajudar essas crianças, esses adolescentes, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí vocês podem até perguntar: como que tu vai fazer isso? Tu vai criar um centro
Não sei. Eu não sei quais os planos que o meu pai tem pra mim. Eu não sei. Eu sei que o primeiro passo eu dei. Eu tô aqui. Eu não vou dizer que eu tô me expondo, porque eu não acho isso uma exposição que eu tô fazendo. Eu não vou dizer que eu tô expondo a minha filha, porque não é isso que eu tô fazendo. Eu não tô expondo nenhuma de nós. Eu tô ajudando aquele que precisa. Tô. Eu tô contribuindo para um mundo melhor. Tô. Mesmo que seja assim, com esse acontecimento, mas eu tô contribuindo para que o mundo seja melhor. Faz a tua parte também. Dá a tua contribuição. Porque quando a gente se junta por um propósito maior, tudo melhora. Tudo começa a melhorar na nossa vida e na vida do nosso próximo. Quando eu venho aqui fazer essa live sobre esse assunto, eu tô curando a mim, a minha filha e aqueles que estão aí, que precisam. É isso que eu tô fazendo. Porque a nossa cura, ela só acontece e mais rápido quando a gente ajuda o outro a se curar. O outro pode ser nosso vizinho, nosso sobrinho, sei lá, N pessoas. E é isso que eu tô fazendo. E eu agradeço a cada um de vocês que ficou aqui até esse momento, ouvindo a minha história, aprendendo um pouco. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Antes de finalizar, só vou falar algo aqui. Eu depois desse acontecimento, de sexta-feira, agora 20 de outubro, eu disse para algumas pessoas: eu vou fazer a diferença para essa realidade mudar. Eu vou fazer a diferença para essa realidade mudar. Ah, eu vou fazer uma palestra na escola? Vou não. Posso até ir. Se assim for me dado a oportunidade, eu posso até ir. Mas eu acho que não tem uma ferramenta de alcance tão rápido como a internet. A internet, para quem sabe usar com sabedoria, é uma benção para edificar vidas. Para edificar a vida das pessoas que precisam. É uma benção. E é através dessa ferramenta aqui que eu creio que a minha mensagem ela vai alcançar muitas pessoas. Se você está sofrendo bullying, se você ainda vive preso no bullying que você sofreu ou que você sofre, procura ajuda. Não se cale, que isso não é fraqueza, isso não é vergonha, pelo amor de Deus. Não é vergonha. Se você precisar da minha ajuda, me chama no direct aqui do Instagram, que eu vou te ajudar da forma que eu puder. Para ajudar você a sair dessa dor. Para ajudar você a parar de se ver como incapaz.
Gente, a gente é um ser maravilhoso, criado por um Deus maravilhoso. Não deixa ninguém colocar nenhum de vocês para baixo, dizer que vocês não podem, que vocês não são capazes, que vocês não são merecedores. Isso é uma mentira. Não acredite nisso. E outra coisa que eu vou dizer, não existe ninguém burro na face da terra. Não existe ninguém burro na face da terra. Existe, sabe o quê? A gente que não tem o determinado conhecimento sobre nenhum tipo, sobre aquele assunto. Todos nós nascemos para ser ricos, prósperos, abundantes. Vamos procurar nos amar mais, nos aceitar mais. Vamos perdoar aquela pessoa que por algum motivo de dor dela, de que ela não estava bem, nos falou alguma coisa, que nos machucou. Perdoa, meu povo, que não vale a pena não. Quando a palavra de Deus diz que a gente não tem que se apegar a nada, não é só sobre bem material, não. É sobre essas dores, é sobre o emocional. Tem uma frase do Leandro Carnal que ele fala, é verdade. Sabe o que é que ele diz? Que você só morre se tomar o veneno. Entendeu? É uma metáfora que ele usa. A gente só morre se tomar o veneno. É verdade? Se a gente tomar um veneno, a pessoa chegar com um veneno e der pra gente, a gente tomar, a gente morre. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se a pessoa vem dizer que você não é capaz, que você é um burro, que você é feio, que você é isso, aquilo, aquilo outro, essa palavra só vai ter efeito na tua vida se tu receber ela e acreditar como verdade. Aí essa palavra vai fazer um estrago grande na tua vida. Vai fazer um estrago grande na tua vida. Porque faz. Não aceite. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Deus pede pra gente, tá escrito na Bíblia, guarda o teu coração. Para que os pensamentos que venham aqui não desçam até o nosso coração. Isso comece a nos contaminar, a nos fazer mal. Porque quando a gente está contaminado, a gente está doente, a gente está machucado, a gente está ferido, a gente só quer ferir todo mundo também. Se eu fosse uma pessoa machucada ainda, ferida, eu não estava agindo nessa situação com a razão. Eu estava agindo pelo sentimento. Eu não estava tendo esse olhar para quem fez o bullying com a minha filha. Esse olhar de saber que essa pessoa pede socorro. Essa pessoa pede ajuda. De alguma maneira ela está sofrendo na vida dela.
Não receba más palavras na sua vida. Não deixe descer para o seu coração, para não estragar a sua vida, para te contaminar. E amanhã, aqui eu vou... Que foi o intuito de eu vir fazer essa live. Foi sobre o bullying que a minha filha sofreu. E também de bullying de modo geral, que cada um de nós já sofreu. E aí eu vou procurar algumas outras medidas cabíveis, porque eu já procurei uma que eu consegui na sexta-feira, como entrou final de semana, não deu para fazer mais nada. Mas enfim, eu vou procurar. Porque eu tô fazendo a minha parte. Do mesmo jeito que eu não quero que isso aconteça com a minha filha, mas eu não quero que aconteça com o filho de ninguém. Eu não quero que aconteça com você. Algo tem que ser feito. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Algo tem que ser feito. E quando a gente se movimenta, a gente se mobiliza de alguma forma, as coisas acontecem. Eu sei que as coisas acontecem. Porque a gente só precisa dar o primeiro passo. O caminho quem vai fazer é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador. Porque é Ele que está na frente de tudo. Ou que você acredite, ou que você não acredite. Não tem pra onde correr. É Ele que tá na direção e no controle da nossa vida. Então, agora eu vou de verdade, porque eu já tinha, acho que me despedido umas 2, 3 vezes, eu não me recordo. E agradeço mais uma vez a quem ficou aqui até esse momento. E eu espero que eu possa ter contribuído para a tua vida de alguma forma. Uma boa noite. Que Deus te abençoe mais ainda. A tua vida, a tua família, a tua caminhada, a tua jornada, os teus negócios, os teus propósitos. E aqui eu vou encerrar por hoje. Uma boa noite, mais uma vez. Eu agradeço de coração a quem me assistiu. Deus abençoe.